Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Quem é vivo sempre aparece, né? Estou aqui para conversar sobre o episódio da semana, episódio muito intrigante, porque ele me coloca contra a parede sobre uma questão que eu já venho imaginando há um bom tempo a respeito do Zygarde. Será que o Hakurion e o Zygarde podem ser a chave para uma nova forma que eles querem nos apresentar ainda para Legends ZA? Será que eles vão casar essas situações? Questões. A gente vai conversar sobre isso no final do vídeo. Deixa seu like, ele ajuda demais. E não esquece de passar no meu link do Amazon ou escanear aí na tela e fazer suas comprinhas por lá, porque sempre ajuda o Kemi. Não consegue ajudar de outra forma? Deixa seu like, vem aqui no canal de vez em quando e pesquisa o nome do meu canal no YouTube, porque assim o algoritmo entende e te manda os meus vídeos para você. Então, bora lá para mais um vídeo da semana, review e com um episódio que se foca muito no Amicho, porque, bom, o Amicho, chegou a hora, né, Amicho, de você ficar por dentro de tudo. E a gente também. Bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio já começa com os exploradores informando o Gibeon sobre os últimos acontecimentos. No caso, o Onix e a Sango, dizendo todos os acontecimentos que rolaram lá na Área Zero, a captura do Rayquaza, o despertar do Terapagos e provavelmente a ida a Laqua, porque eles estão se direcionando até lá. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas aparentemente estão perdendo suas 7 vidas quando eu digo Laqua. Mas tem uma coisinha, você vai perder todas aparentemente quando descobrir que no Brasil a temporada vai se chamar Pokémon Horizontes rumo a Laqua ou alguma coisa assim. Putz, pois é. Mas você entendeu que Laqua é Laqua, Laqua é Raqua. Então, segue em frente e não gaste suas 7 vidas com uma coisa tão tola. Bom, mesmo assim, a gente vai continuar caminhando para esse local. E, bom, e aí, o Gibeon diz que então é o momento. É o momento de fazer emboscada e ir até Laqua. Mas a Sangue e o Onix se questionam sobre o Amicho, ele não vai aparecer? E o Spinel, ele já diz que, tipo assim, nós somos o suficiente, não precisamos dele. E é interessante que o Humber, ele tá de olho em todas essas movimentações do Spinel. Dá pra perceber que ele tá meio, tipo assim, esse cara tá aprontando. E não só isso, né? O Spinel, ele é muito claro que ele vai se entregar de corpo e alma pros objetivos do Gibeon. Então, mas, em contrapartida, se você quiser saber o que o Amicho está fazendo, ele está lá na Exceed. Eles estão tramando invadir o laboratório, na verdade, a sala de pesquisas do Spinel. E é engraçado que o Zir e a Konya se fantasiaram ali de cientistas e tudo mais. Mas eles chegam até a porta e descobertas serão feitas por ali. Porém, vamos voltar para os Trovonautas agora, porque os Trovonautas, eles estão indo rumo a Laqua, Rayquaza está guiando eles, mas questões começam a aparecer. Primeiro porque o Rayquaza, como está guiando todos eles até a direção de Laqua, o Fried se questiona se os exploradores não podem acabar seguindo eles, então eles têm que tomar cuidado com isso em primeiro lugar. O Fried acaba levantando uma questão que me deixou bastante encucado também, a respeito do porquê os exploradores chamam o Hakurion de Bênção Eterna. A Liko até acaba falando que depois do diálogo com a Risto, o Gibeon acabou falando que quando ele viu, né, pela primeira vez ali o Hakurion, ele chamou aquilo de a chave para a eternidade. Isso fez com que desencadeasse uma conversa com a Molly nesse momento ali entre os astronautas, porque ela acredita que pode ter algum envolvimento com o avanço e regeneração de células. Então ela acredita que talvez o fato dele chamar aquilo de como uma coisa que é a bênção eterna ou a chave da eternidade, pode ser que o Hakurion ele reaja nas células, forçando a criação de novas células, sendo assim criando um corpo renovado, mais forte e, obviamente, até mesmo a gente pode especular como um lance que vai te dar, né, proporcionar a eternidade, porque basicamente novas células estão sendo criadas com força total no seu corpo e você basicamente se torna uma pessoa imortal. Então,
É interessante esse ponto de vista dela, mas esse ponto de vista não vem à toa, porque vão ter outros ganchos que envolvem células nesse episódio e estão também conectados com o Zygarde. Isso, inclusive, fez com que os Trovonautas começassem a teorizar que o Gibeon deve estar, de alguma forma, usando o Hakurion, e por isso ele está vivo até hoje. Mas aí o Roy vem com a questão, bom, se ele já tem o Hakurion, por que ele quer mais? E o Fried teoriza que talvez, por ser uma substância, talvez ele precise de mais Hakurion. Então é uma questão também que eles acabam levantando. Não só isso, eles se questionam se o Hakurion ainda existe em Laqua. Possivelmente, o Fried acredita por conta do casulo ali, né? Da proteção que o Terapagos fez para que o Hakurion não começasse a sair ali, né? Se expandir pelo mundo todo. Então, ele acredita na possibilidade de que sim, o Hakurion ainda exista lá em Laqua. De qualquer forma, eles dão o grito de guerra deles e eles estão prontos para ir até Laqua. E lá vão eles. Bom, voltando para o Amicio, ele acaba vasculhando tudo o que tinha ali na sala do Spinel. E ele começa a perceber que o Spinel está tramando alguma coisa envolvendo o Hakurion. E ele até descobre os experimentos que ele estava fazendo no próprio Umbreon. O Zir acha aquilo um absurdo, mas não só isso. Há uma espécie de esfera de Hakurion que o Spinel está trabalhando. O que será que o Spinel quer fazer com essa esfera? Por que uma esfera? Meu Deus, aonde isso vai nos levar? Porém, alguns seguranças acabam chegando e prendem o Amicio, Zir e Konya num galpão. O Amicio já fica, tipo assim, ligado, né? Primeiro, eles começam a conspirar a possibilidade do Crave, pai do Amicio, estar envolvido. Mas o Amicio acredita que não. Porque, senão, eles teriam levado ele até a sala do Crave ou qualquer coisa do gênero. Mas ele acredita que esses guardas estão em comando do Spinel. Não só isso, ele acredita que tanto a Exceed quanto o Crave não fazem ideia de tudo isso que está acontecendo a respeito do Hakurion e do próprio Spinel, que provavelmente está agindo nas costas ali de todo mundo. É visível a preocupação do Amicio a respeito do Spinel, mas alguém está chegando no galpão. E é o Humber. Pois é, ele devolve os Pokémon que foram recolhidos, inclusive deles, para deixar eles ali no galpão, né? E aí ele estava de olho em tudo e veio resgatar o Amicio. E o Amicio já fala, você também está suspeitando dele, né, Humber? E o Humber diz, do Spinel, não é? E aí ele começa dizendo que, tipo, provavelmente o Spinel está tramando alguma traição no Gibeon. O Amicio quer impedir que isso aconteça, mas ele precisa saber o que é o Hakurion. Por que eles estão atrás disso? Qual o propósito disso tudo? O Amicio quer saber em que posição ele se encontra nesse momento, porque ele quer saber quem ele é, qual é a peça que ele executa no meio dessa história toda, porque ele quer ajudar o avô, mas ele não sabe exatamente com o que está lidando. E o Humber então decide contar tudo para ele, mas antes eles precisam sair daquele local e ir para um local mais reservado. Em contrapartida, Agate e Spinel vão até o Gibeon, se ajoelham frente a ele, e o Spinel passa a bajular o Gibeon, dizendo que em breve eles chegarão ao objetivo final, e ele acredita que o Gibeon mereça continuar vivendo para que eles tenham sempre boas execuções. Então que ele viva por mais 100, 200, ou melhor, que ele viva por toda a eternidade. Enquanto o Gibeon acredita que ele pode estar indo um pouco longe demais, mas ao chegar em Laqua, o sonho dele vai se realizar. Vamos voltar agora para o Amicio e o Humber, porque o Humber tem coisas aí para contar para o Amicio. Bom, eles vão até a casa do Amicio. É bem legal porque tanto Zir e Konya ficaram meio sem graça de entrar na casa, eles nem queriam entrar, mas o Amicio fez questão que eles entrassem. Eu acho muito legal essa amizade que é formada ali. E aí eles são surpreendidos por um quadro na escadaria assim da casa do Amicio de uma moça. E é a mãe do Amicio. E o Amicio diz que ela já faleceu em um acidente de trânsito. Porém,
ele era muito pequeno para ter consciência das coisas, então para ele não é uma coisa que o afeta tanto. Mas ele vê o Humber como um pai. Então, é como se ele estivesse querendo dizer que, apesar da ausência materna da mãe, ele também tem um pai, além do que, né, o Crave representa para ele, mas o próprio Humber. Então, ele tem figuras importantes na vida dele também. E aí o Humber diz que vai explicar tudo o que o Gibeon explicou para ele no passado, para o Amityville ficar por dentro. Nota que a casa do Amityville é assim, né, uma mansão, é muito chiquetérrimo e, enfim, bora lá para a explicação do Humber. Essa explicação, ela inicialmente ela conta com coisas que a gente já sabe. O fato dos exploradores terem sido criados pelo Gibeon, Lucius e Restore, que o Lucius ele decidiu que queria ficar em Laqua para proteger o Hakurion de se expandir e inclusive as situações com Terapagos que acabou criando, né, aquela redoma para que não deixasse o Hakurion expandir pelo mundo todo. Em contrapartida, o Gibeon tinha uma visão diferente sobre o Hakurion e queria, em base do Hakurion, alcançar a prosperidade não só dos humanos, mas também dos Pokémon. Isso levanta ao Amityville questionar o que é o Hakurion, né? E aí o Gibeon acaba explicando. O Hakurion nada mais é do que uma fonte de vida muito poderosa que amplifica os poderes e a regeneração dos Pokémon. E ele também age nos humanos, justificando então a aparência jovem do próprio Gibeon. Ele diz que em Laqua, Gibeon sofreu um acidente que quase custou a vida dele e graças ao Hakurion ele está vivo até hoje. Inclusive, ele criou a Exceed para que, assim, ele pudesse explorar mais o Hakurion, os seus segredos, e continuar tentando prosperar com humanos e Pokémon. Ele explica também muito sobre o Zygarde e as lances de regeneração de célula do Zygarde, porque o Zygarde foi um dos que tentou conter o Hakurion. E isso é muito interessante porque, assim, eles encaram de uma forma um pouco inversa, né? O Zygarde, ele é um Pokémon que ele precisa manter o equilíbrio na natureza. E aquilo o Zygarde viu como uma ameaça. Então ele passa a tentar conter a atividade do Hakurion. Eu acho que o Gibeon não viu aquilo de uma boa forma. Mas ele explica que o Zygarde é um amontoado de células, né? E isso é muito importante ele explicar, porque parte dessas células ficaram no Hakurion para conter o avanço dele. E não só isso, o Humber acaba falando que uma célula acabou ficando com ele, se apegou a ele. E o Amityville acredita que seja pela lealdade que ele tem ao Gibeon. Então, por isso que ele ficou ao lado do Humber. Humber também explica que ele é leal ao Gibeon pelo passado, porque no passado o Gibeon ajudou o Humber em momentos de escuridão, onde o Humber estava perdido. E ver o propósito do Gibeon em querer ajudar o humano e o Pokémon a prosperar, isso fez com que ele fosse muito grato e ter muito respeito ao Gibeon. Particularmente achei o motivo um pouco bobo, mas a partir daí o Humber decidiu ser fiel ao Gibeon e, obviamente, se ligar mais até mesmo à família do Gibeon, que foi sendo construída, né, ano após ano, e essa ligação muito emblemática que ele tem com o Amityville. Ele também afirma que os exploradores ele treinou todos, com exceção do Spinel. O Spinel é um cientista da Exceed e, em base disso, ele foi o único que ele não treinou. E aí eles começam a conspirar novamente e acreditam que o Spinel está tentando trair o Gibeon, puxar o tapete do Gibeon para coletar o Hakurion e roubar basicamente tudo de Laqua só para ele. Então, eles estão imaginando que é isso, justamente pela essa falta de contato que o próprio Humber tem com o Spinel e também, provavelmente, né, o Amityville, imagino eu, que imagina essa traição que o Spinel fez, até mesmo para que tirasse ele da jogada ali dos exploradores.
Depois da longa conversa, o Humber, inclusive, acaba falando da ligação do Lucius com a Liko e diz que a Liko é descendente de Lucius e Ristol. E a Mitchell parece que já imaginava que tinha alguma coisa assim no meio mesmo. A Mitchell pede para o Ceruled que ele, mais uma vez, acompanhe ele nessa aventura. É interessante que ele faz o Ceruled lembrar de quando ainda era um Chartet, na sua forma base, e a ligação que eles têm desde pequenos. É muito fofa essa parte. E aí eles se empenham junto com Zir, Konya, a ir até Laqua, e o Humber vai preparar tudo para que ele não seja descoberto, para chegar lá também. E aí a gente encara um momento, uma cena muito legal com o Hakurion lá em Laqua, com vários Zygardes, né? Várias células do Zygarde por ali. O episódio conclui com a chegada dos Trovonautas a uma cidade, Kurumital, que é provavelmente muito próxima a Laqua. E aí o episódio termina dessa forma, com o Rayquaza avançando e eles tendo que pousar, porque senão o dirigível podia explodir ali com a pressão da altura que eles estão. E aí eles vão continuar o resto ali da caminhada a pé. Episódio muito bom. Eu já começo com 4 estrelas. Eu acho que ele cumpre o que ele tinha que fazer. Um episódio que coloca o Amityville a par de tudo. Mas é lógico, né? Podia ser um episódio um pouco mais incrível em alguns detalhes. Mas o que impede esses detalhes de acontecer é porque nós estamos nesse clima de aceleração. Tudo é muito rápido. E aí, eu já tinha conversado com vocês no episódio passado. Converso com vocês sobre isso hoje também. É rápido. Não tem como você absorver tudo. E quando absorve também é aquela coisa, meu Deus, é só isso? É tão rápido assim? Você chegou a essa conclusão como? Ah, o Spinel quer trair. Tipo assim, são situações que você tem que engolir, porque como telespectador, você já estava ligado. Mas eles chegam nessas conclusões muito, sabe, rápido demais. Então, é o efeito de quando as coisas estão prestes a se solucionar, etc. Toda a saga de Pokémon eu percebo isso, mas já falei pra vocês. Em muitas produções isso é comum. As coisas começam a ir muito rápido. E aí, até mesmo pra quem tem um pouquinho mais de dificuldade pra prestar atenção, fica tipo, meu Deus, o que eu perdi aqui, né? Então, é isso. É bom, cumpre o papel, mas é rápido. É muito rápido as coisas que estão acontecendo. Gosto do episódio. Esse lance das memórias do Amityville, a gente conheceu um pouquinho mais sobre ele. A mãe, que acabou falecendo. Talvez ainda tenha um contexto maior em volta dessa personagem, ou não. Mas a gente percebe pela semelhança que ela é a filha do Gibeon, não o Crave. O Crave é genro do Gibeon. Falei pra vocês, esse lance dos Zygardes, né? As células do Zygarde, como que essas células estão reagindo ao Hakurion? Porque como isso vai influenciar para o Zygarde no futuro, quando essas células talvez voltarem pro corpo dele? É uma coisa que eu tô, assim, me perguntando. E por isso que eu até teorizei lá no Twitter, né? Por quê? Será que eles vão apresentar um Mega Zygarde de acordo com o Teralick? E talvez aqui seja a proposta? Ah, mas como que eles vão injetar isso no jogo? Bom, aí é um lance de adaptação. Mas será que a proposta inicial é aqui? Será que vai acontecer? Ou a gente pode ser mais pé no chão e acreditar que simplesmente o Hakurion vai amplificar o poder do Zygarde para ele conseguir chegar até a forma 100%? Que também acho que é a forma mais, né, pé no chão de se pensar. Então, são coisas que, assim, a gente vai percebendo. E é uma conversa muito extensa, se você perceber, sobre esse lance celular, né? Que vai dar mole, vai ali no Humber, né? E tudo vai se conectando. Até o fato dele estar com uma célula, que eu achei a coisa mais fofa do mundo, né? Uma célula ali com ele, enfim, que gostou muito dele, acompanha ele até então. Gostei. Episódio bom, explicativo, vem para um momento interessante para refrescar a memória, não só sobre a história, mas também sobre o Zygarde, mas acredito que vem como um gancho para uma coisa mais
interessante que pode acontecer no futuro. 4 estrelas, quero saber a opinião de vocês e eu peço perdão por ter demorado tanto. E, inclusive, peço perdão também sobre a brincadeira no começo sobre Laqua. Mas assim, eu comecei a falar Laqua e aí não sai mais, né? A gente sabe que, tipo assim, é Ráqua, eles pronunciam Laqua por conta do momento Cebolinha RL lá, mas no Brasil e também acho que em vários locais pelo mundo, eles vão acabar traduzindo pra Laqua mesmo. Então, essa era a pegada. Um forte abraço, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Deixa seu like e eu quero saber a impressão que vocês tiveram sobre esse episódio. E posso dizer, eu amo a amizade Konya, Zir e Amicio. Muito bom, muito bom, muito bom. E aposto, hein? Tô colocando aqui minhas apostas. Que esses 3, ou até o Humber, entre pros Trovonautas. Forte abraço, a gente se vê logo logo.